Estamos aqui com os deportados falando sobre literatura, hoje o assunto é literatura e a gente vai falar sobre um autor muito especial, um cara talentosíssimo, talvez o autor assim, que tenha conseguido no norte dos Estados Unidos, ali na região do norte do estado de Nova York, ele conseguiu mapear aquela região cultural de uma maneira muito semelhante à que o William Faulkner tinha conseguido fazer lá no Tennessee, que é um negócio muito raro, né? Ele escreveu vários romances sobre uma mesma vizinhança e construiu uma obra em torno disso. Um negócio genial. O nome desse autor é William Kennedy. Ele está um pouco fora de moda atualmente, porque ele já faleceu há alguns anos. Mas ele teve boa parte da obra dele lançada aqui no Brasil, por várias editoras. E o Alfredo está aqui do lado, ele vai comentar um pouco sobre a bibliografia do William Kennedy, que é muito preciosa, é um autor muito interessante que vocês vão gostar de conhecer, imagino. Fala, Alfredo. Eu vou assim, me refugiar no mundo do William Kennedy, Albany, que é onde ele colocou o mapa da literatura, uma Albany de irlandeses, né? Que é uma cidade como Santos, muito antiga nos Estados Unidos, para me refugiar aqui da mesa, em que todos amam a novela das 8, falam mal de mim, querem me matar porque eu falo mal da novela das 8. Então o William Kennedy vai me salvar e ao mesmo tempo salvar vocês, né? No Brasil, ele foi publicado bastante pela Francisco Alves nos anos 80, porque o William Kennedy, é bom situar, ele ficou na moda uma época devido à adaptação que o Hector Babenco fez do livro dele Iron Id, que aqui no Brasil chamou Vernonia, né? Mas antes do Iron Id, eu quero falar mais ou menos cronologicamente dos livros dele, porque são 7 e dá para falar rapidamente. Ó. O primeiro livro é esse aqui, chama Caminhão de Tinta, mas eu vou ser obrigado a dizer que não li e Chico também não leu, né? Nunca consegui tempo nem interesse para ler, mas é muito elogiado, tá? Agora, depois do Caminhão de Tinta, vem esse aqui que já é bem assim a cara do universo dele, que é o Legs, que é a história de um gangster, como os americanos gostam bastante, né? De escavar por exemplo, é o caso do nosso amigo Doctorow, que fez sobre o Billy Bathgate, por exemplo, também um dos gangsters. É um fascínio americano muito peculiar isso daí, né? Aqui no Brasil não há muito essa coisa de fascínio com os nossos grandes bandidos, assim, talvez porque eles sejam menos charmosos, não sei, né? Mas quem viu o filme Bugsy, quem leu Legs, quem leu Billy Bathgate, sabe que os americanos têm uma peculiar fascinação pelo mundo do gangsterismo, né? Aí tem esse aqui que pra mim é o livro que define a grandeza do William Kennedy como autor, que é A Grande Jogada. Na verdade, a Grande Jogada de Billy Phelan, porque a família Phelan, família de irlandeses, é o grande centro da obra do nosso amigo Kennedy. Ele é um pouco como aqueles parentes, todo mundo tem aquele parente que sabe todas as fofocas de família, sabe quem casou com quem traiu quem roubou quem. Então ele dá um pouco essa coisa assim, em várias épocas da família Phelan, essas coisas assim, toda essa dimensão da vida familiar, do que tem de monstruoso e grandioso, né? E o pai do Billy Phelan, da Grande Jogada, aparece nesse livro aqui. O título é Vernonia em português, que é o nome da planta, mas ele ficou mais famoso com o título em inglês, que é Iron Id, por causa do filme. Eu acho o filme muito bom, a adaptação. Também, né, Chico? Eu só acho que tem dois pequenos problemas, assim, que não chegam a comprometer o trabalho do Babenco nesse filme, que é o seguinte. Eu acho que a questão dos mortos no filme é muito mal resolvida, porque o livro, os mortos, inclusive estão enterrados, assim, conversam entre si no cemitério. O livro começa com uma conversa de mortos no cemitério. E eu acho que isso não foi muito bem resolvido no filme. Essa questão da presença dos mortos na vida dos vivos. O filme segue uma linha muito realista, né? Ele fica calcado no chão o tempo todo, ele não se permite a qualquer coisa mais fantástica. E quando aparece um fantástico assim, fica meio falso, assim, não destoa um pouco do filme. E outra coisa, que apesar do trabalho dele ser muito bom, e até o Jack Nicholson tá um pouco diferente da linha habitual dele, eu acho que pesa muito a presença do Jack Nicholson e da Meryl Streep no filme.
Acho que se fossem autores menos conhecidos, talvez fluísse melhor, sabe? Embora eu acho que isso tenha viabilizado o filme, que é uma história tão estranha e tão anti-comercial, que eu acho que a presença dos dois já viabilizou o filme por si só. E o filme, mesmo assim, foi um enorme fracasso pelos padrões americanos, né? Mas o livro trata do retorno, após 30 anos, do pai do Billy Fallon, Francis Fallon, que se tornou um vagabundo porque ele deixou o bebê que ele tinha cair morrer. E ele, a partir dessa culpa, tudo ele se transforma num vagabundo, se une com uma outra homeless, e eles ficam assim, vivendo aquele período mais duro da depressão americana, e só depois ele volta para casa. Então o livro é meio assim um retorno de Ulisses ao lar, né? O William Kane tem muito do James Joyce, inclusive pela cultura irlandesa, e assim como Ulisses, ele retoma esse paralelo com a Odisseia, com a volta de Ulisses, que é mais ou menos isso aí. E tem essa presença dos mortos, que é uma coisa muito interessante, um livro muito original, né? Depois do sucesso do Ironweed, ele se perdeu um pouco, ele ficou meio patinando, assim, procurando novas soluções narrativas. Esse livro, por exemplo, o livro de Daniel Quinn, que já é uma fase editorial diferente dele aqui no Brasil, ele era publicado pela Francisco Alves, passou a ser publicado pela Companhia das Letras. O começo é genial, tem 50 páginas absolutamente admiráveis, porque o livro se passa no século XIX, pegando a Albany do século XIX, mas depois o livro cai um pouquinho, fica meio modorrento. Porque eu acho que ele foi tão bem no Ironweed que ele ficou meio congestionado criativamente, então demorou um pouquinho para atingir um patamar semelhante. Então esse livro tem cenas muito marcantes, é muito bom o livro de Daniel Quinn, mas ele fica um pouco a dever. Já o seguinte, esse livro aqui, Ossos Antigos, que passa 20 anos depois do Ironweed, dos anos 50, quando se encontra um cadáver na casa da família Fallon, e o principal personagem é o Orson, que é primo do Billy Fallon, que é filho do Francis Fallon, como vocês podem ver, é uma coisa toda encadeada. Esse livro ele já começa a mostrar uma recuperação criativa fantástica, assim. O livro ainda é irregular, tem momentos assim meio fracos, mas eu gosto bastante. Tem até uma relação do Orson com a tia sessentona, uma coisa meio ensina-me a viver, que não cai na preguiça, é muito interessante também. E aí você vê que é um universo obsessivo, assim, que sempre está reiterando os mesmos assuntos. Agora, depois do Ironweed, para mim a obra-prima dele é esse livro aqui, O Ramalhete em Chamas. É uma obra-prima, um livro absolutamente genial, porque tem uma cena famosa no Ironweed, que é quando o Francis, ele era jovem, e ele vê a vizinha dele, a Katrina Doggett, sair de casa, ela é meio malucada, só de chapéu e calçado, sem mais nada. Aí ele leva para dentro da casa e a gente não sabe bem o que acontece dentro de casa. E ele fala que ela foi o pássaro mais raro da vida dele, isso no Ironweed. O livro, O Ramalhete em Chamas, é a história do casamento da Katrina Doggett, que é vizinha do Francis, e essa mulher esquisita, com o marido dela, que se tornou escritor, o Martin Doggett. E é um mistério policial, é um livro extremamente intrincado, bacana, é uma obra-prima. É um livro exuberante, você lê com o maior prazer, assim, ele está no auge da verve, da criatividade. Esse livro realmente é o coroamento da carreira dele. E é isso, é um grande escritor americano, ele é digno da grande geração, que é o Philip Roth, John Updike, Joyce Carol Oates, John Didion. São autores fabulosos de primeira linha dos Estados Unidos. Chico. Deixa eu só finalizar mostrando para vocês. Eu tive o prazer mesmo, de visitar o William Kane esteve aqui no Brasil e rapidamente numa Bienal de São Paulo, e eu consegui pegar um autógrafo dele, tá aqui, fica registrado para vocês, é bem bacana. Uma figura muito apagada, muito, assim, você jamais diria que aquele senhor assim, que ficou numa mesinha a noite inteira, esperando os leitores aparecerem, e os leitores não apareceram, ele continuou sozinho ali, estava tudo bem com ele. Você imaginar que ele era um autor do quilate do William Kane. Ele ficou ali na Bienal de São Paulo, quietinho uma noite inteira. Eu fui um dos poucos que se aproximou dele aquela noite. Foi muito legal, que bom
isso acontecer. Um grande abraço para todos, obrigado, Alfredo.